Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa terceira aula, onde a gente vai seguir aqui com as questões, né, que a gente vinha fazendo. A gente fez até a questão 16 na aula passada e a gente vai seguir aqui da questão número 17, tá? A gente parou exatamente vendo questões de amortizações, né? Fizemos ali uma questão do saque, se eu não me engano, né, do sistema de amortização constante, e a gente vai seguir aqui com várias questões agora desse sistema para a gente fixar essa ideia. Depois a gente passa para outro sistema, o SAF, também para intensificar a compreensão daquele sistema da tabela Price, beleza? Vamos lá então, vem comigo aqui na tela, para a gente já chamar aqui a nossa primeira questão, questão 17. Acompanhe. Considere um financiamento contratado sob o sistema de amortização constante, SAC, no valor de R$18.000 a ser pago mensalmente em 10 anos, a partir de 30 dias após a contratação, com taxa de juros de 1% ao mês. O valor da quarta prestação será em reais de... Bom, gente, eu vou resolver a questão, tá, de duas maneiras, tá, para vocês identificarem aí qual é aquela que você prefere, tá? Primeiro ponto de saída, e não tem como, é você observar se a questão deu o valor do empréstimo, tá, no financiamento aqui no caso, né, e o prazo. Qualquer que seja a maneira de resolver, você vai calcular primeiro o valor da amortização, tá? A amortização é o valor do empréstimo, né? No caso aí R$18.000, dividido por, aí cuidado aqui, ó, os pagamentos são mensais, né? São 10 anos, mas são mensais, então são 120 meses, né? Então, a gente vai dividir isso aqui por 120, o que vai dar uma amortização de R$150. Ok? R$150. Bom, aí a gente pode imaginar o seguinte, ó, vê. Primeira forma, eu calculo quem é o primeiro juro, e o primeiro juro será sempre a taxa incidindo em todo o empréstimo, não é? Porque, raciocina comigo, no momento do pagamento da primeira prestação, você não amortizou nada ainda, né? Está devendo os 18.000 todo, não é? Então, passado um mês, você vai pagar aí 1% de 18.000, tá? 1% de 18.000. Isso vai dar R$180, tá? Então, esse é o valor do primeiro juro, não é? Com o valor da amortização 150, a gente já calcula a primeira prestação. Não é? A prestação, se você lembrar aí na tabela, não é? É a componente de amortização somada à componente dos juros. Não é? Isso aí vai dar a prestação. Então, a primeira prestação é a amortização, isso vai ter em todas as prestações, né, 150 de amortização, e mais os juros, que aqui são de 180, isso vai dar uma primeira prestação de R$330, ok? R$330. Mas ele pede o valor da quarta prestação. Dessa forma como eu estou resolvendo, calcula a amortização, o J1 e o P1, primeira prestação, tá? Em seguida, você calcula o que eu chamo de a queda. O quanto vai aliviando de juros a cada prestação. O que você deixa de pagar de juros, alivia na prestação, não é? Vai caindo a prestação. E o que é que você deixa de pagar de juros? Você deixa de pagar os juros, portanto, 1%, daquilo que você já amortizou, que é 150, não é? Você devolveu 150 do principal, você amortizou 150. Então, você para de pagar juros sobre esses 150.
Então, 1% de 150 dá R$1,50. Então, você vai deixar de pagar R$1,50 a cada nova prestação. Tá? Tranquilo? Então, da primeira prestação, que é 330, né? Até chegar na quarta, você vai ter 3 quedas, não é isso? Da primeira para a segunda, da segunda para a terceira e da terceira para a quarta. Então, isso vai cair 3 vezes 150. De modo que a prestação 4, que é o que ele pediu, será a primeira, que é a de partida, né? 330 menos 3 vezes 1,50, que é o quanto ela vai diminuindo, né? A cada prestação, tá? 3 vezes 1,50 vai dar 4,50. Então, a quarta prestação será 330 menos 4,50, 325,50. Ok? Essa é, portanto, uma forma de você calcular qualquer prestação aí no sistema saque. Você calcula, antes que tudo, a amortização, depois o juro da primeira prestação para calcular o valor da primeira prestação. Com esse valor da primeira, você calcula quanto é cada queda a cada prestação, vê quantas quedas vai haver até chegar na prestação que você quer. Ok? Bom, a outra maneira de você fazer, aí eu queria que você visualizasse aqui comigo a tabela, a planilha financeira. N, aqui a amortização, os juros, a prestação e o saldo devedor. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu botar mais para baixo aqui, para ver se a gente chega até a quarta. 1, 2, 3, 4. Pronto, chegou já. Ok? Então, vamos acompanhar aqui o que é que acontece. No começo não tem nada, somente uma dívida de 18 mil. Ok? Muito bem, então a amortização você calculou de 150. Veja que do jeito que você escolher, o do lado esquerdo ou do lado direito, a primeira coisa é calcular a amortização, tá? Então daqui você não escapa do cálculo da amortização, tá? 150. Então, ó, aqui vai ficar 150, 150, 150, não é? A amortização é constante, não é assim? Muito bem. Veja que a questão pediu para você calcular a quarta prestação. Ela quer que você calcule isso aqui, ó, quanto é aqui, não é? Aí, ó, vê, presta bem atenção. Você já calculou a amortização. Só falta encontrar esse juro aqui, ó. O juro da quarta prestação. E aí é onde está todo o raciocínio. Tentem entender e depois fixar isso aí, ó. O juro de cada prestação é calculado sobre o saldo devedor anterior. Aqui, ó. Não é verdade? É 1% deste saldo devedor 3 que vai produzir o juro da prestação 4. E aí, qual é a ideia? Veja, esse saldo devedor aqui, ó, 3, que é o que eu quero para calcular esse juro, veja, ele parte de 18 mil, aí, ó, amortizou uma vez com o pagamento da primeira, amortizou outra vez com o pagamento da segunda e amortizou pela terceira vez com o pagamento da terceira. Ou seja, eu calculo o saldo devedor no período anterior ao que eu quero. Se eu quero a prestação 4, eu calculo o saldo devedor após o pagamento da prestação 3. Ou seja, será todo o valor do financiamento abatendo aí 3 amortizações.
não é? Cada amortização foi de 150, não é? Então, a gente abate 3 amortizações, dá 450. Esse saldo devedor vai para 17.550. Ou seja, eu calculo isso aqui, ó, 17.550. Tá? E agora fica fácil de eu calcular a prestação 4, porque ela vai ser a amortização, né? Toda prestação no saque vai ter a amortização constante e mais o juro daquela prestação. E aí o juro quanto é? 1% desse saldo devedor anterior. 17.550. Tá? Entenderam? Então, esse juro daqui, ó, 1% de 17.750, ou de 17.550, isso vai dar 175,50. 175,50. E aí, somando com os 150, a P4 vai ser 325,50. Ok? Então, de um jeito ou de outro, você chega aí na resposta tranquilamente. Então, vamos lá. Ou você calcula a primeira prestação e a queda, e aí vê quantas quedas tem até chegar na que você quer, ou você calcula o saldo devedor, tá, na linha anterior a que você quer. Se quer a prestação 4, calcula o saldo devedor da linha 3. Entenderam? Parte lá do empréstimo e aí abate 3 amortizações. Não é? Porque até chegar na linha 3, depois de pagar 3 prestações, você vai ter amortizado 3 vezes. Entenderam? Eu, particularmente, prefiro o lado direito. Eu prefiro fazer pelo saldo devedor da linha anterior. Mas acho muito importante que vocês entendam isso aqui. Tá? Vocês vão ver questões que eu vou fazer rapidinho, né, a partir desse raciocínio da queda. Importantíssimo você entender isso aqui, ó. O que está dito aqui, ó. Tá? O que eu chamo aí de queda. Entendam que a cada parcela, a cada nova prestação, você deixa de pagar juros sobre o que você já amortizou. A amortização, gente, é a devolução do principal. Se você devolveu efetivamente R$ 150 do que você devia, você não vai mais pagar juros sobre esses 150. Se a taxa de juros é 1%, você deixa de pagar 1% de 150. Não é? Então, isso aí é o que vai lhe aliviar, né, em cada prestação. Ok? Muito bem. Então, vamos lá para outra questão e vamos guardar aí essa ideia das duas formas, tá? De a gente resolver. Eu prefiro fazer sempre pelo direito. Agora, vê só, gente. Quando eu falo fazer pelo lado direito, não quer dizer que você tenha que construir essa planilha toda vez, tá? Você tem que ter isso aí em mente, tá? Como assim, Jari, em mente? Tu quer dizer que não precisava fazer a planilha em si? É exatamente isso, não precisava. Eu faria o seguinte, ó, o que é que eu quero encontrar? O saldo devedor após o pagamento da terceira prestação. Aí eu vou raciocinar. Depois que eu pagar 3 prestações, eu terei amortizado 3 vezes 150. Aqui, ó. Então, eu que devia 18 mil, só devo agora 17.550. Veja que você calcula com a planilha em mente ali, né, visualizando, mas não precisa construir a planilha. Chegado nesse valor, aí você calcula os juros dela, 1% desse valor, e soma com a amortização. Pronto. Você, na verdade, na prova, deve fazer só essa parte aqui, ó, do cálculo em si, e não da planilha desenhada com linha, com tudo, como eu fiz aí. Eu fiz aí para que vocês pudessem visualizar mesmo, né, ver concretamente e compreender. Tá certo? Vamos tentar fazer as próximas, né, dessa maneira, tá?
Bom, antes tem um aqui que tem um raciocínio mais interessante e eu queria trazer para vocês que diz assim, ó, vê só. O enunciado fala assim: o adquirente de um imóvel deverá quitar a respectiva dívida por meio de 60 prestações mensais e consecutivas, com a primeira prestação vencendo um mês após a data da aquisição do imóvel. Sabe-se que foi adotado o sistema de amortização constante, a uma taxa de 1,2% ao mês, com o valor da 10ª prestação igual a 4.030, tá? O valor da 20ª prestação é igual a... Bom, aqui tem um raciocínio aí bem interessante que vai agilizar a solução da questão, tá certo? Vejam que, tudo bem, ele disse que é o saque, né? Tá aqui, é o saque, mas vejam que você não sabe qual é o valor do empréstimo, não é? Ele não disse o valor do empréstimo, não é verdade? Ora, eu sei que são 60 prestações, mas eu não sei qual é o valor do empréstimo. Se eu não sei qual é o valor do empréstimo, eu não terei como calcular o valor da amortização, não é? Porque o valor da amortização seria o empréstimo dividido por 60, mas eu não sei quanto é esse valor, não é? Então vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui, ó, uma tabela para eu esclarecer esse detalhe, ó. Vê. Botar aqui N, tá? Aqui a amortização, os juros, a prestação e aqui o saldo devedor. Ok? 1, 2, 3 e por aí vai, tá? Vamos imaginar que isso aqui desceu. Mais ainda, tá? Fazer assim. 0, 1, 2, 3, 9, 10, tá? Por aí vai. Então, aqui, ó, não tem nada, tá? Só tem o empréstimo. Qual é o valor do empréstimo? Eu não sei, mas aí vem o primeiro raciocínio. Presta bem atenção nisso, ó, vê. O primeiro raciocínio é esse, ó. Se a amortização é o empréstimo dividido pela quantidade de parcelas, que é 60, então esse empréstimo vale 60 amortizações. É ou não é? Tem sentido, né? Porque você pega o valor todinho do empréstimo, divide em 60 partes, para dividir uma a cada mês. Então, todo o empréstimo corresponde a 60 amortizações, tá? Só que a cada pagamento, você está pagando uma amortização. Então, aqui você só deve 59, aqui você só deve 58, aqui você só deve 57, depois de pagar 9, você só deve 51, tá entendendo? Não é verdade? Porque a cada pagamento você paga um A. Você tem que devolver 60A. Pagou um, só deve 59. Pagou outro, só deve 58. Pagou 9, só deve 51. Entendeu? Então, ó, nesse momento, quando ele deu o valor da 10ª prestação, ó, veja no enunciado, ele diz que essa prestação é 4.030, tá? A gente consegue calcular o valor da amortização. Porque essa componente do juro é 1,2%, que é a taxa, desse saldo devedor anterior, que é 51A. Percebeu? Então, a gente arma aqui a equação. É a segunda coisa que eu quero que você observe, ó. Se eu fizer A mais 1,2% do saldo devedor anterior, tem que dar a prestação 10. Percebeu?
Entendeu? A amortização e mais o juro, esse juro incide aqui, ó, no anterior, tá lembrado? Então, se eu pegar o A, que é a amortização do mês, né? Com mais 1,2%, que é a taxa de juros, sobre 51A, que é o saldo devedor anterior, eu formo a prestação 10. Ok? Com isso eu vou encontrar o valor da amortização. Não é? Ó, se a gente fizer aqui essa conta, 0,012 vezes 51 vai dar 0,612. A, não é? Então temos 1A aqui, né? Aqui é 1A com mais 0,612. Então vai ficar 1,612A é igual a 4.030. Tá? E aí a amortização agora é 4.030 dividido, né, por 1,612. Dividiu aqui, ó. Aí você vai encontrar uma amortização igual a 2.500. 2.500, o valor da amortização. Ok? O valor da amortização. Tranquilo? Bom, aí ele pediu o valor da 20ª prestação. Vamos mais embaixo aqui, ó. Vamos mais embaixo aqui. Tá? Ó, continuou. Prestação 19, prestação 20, tá? Então, vê. Depois de pagar 19A dos 60, você só está devendo 41A. Não é isso? É sobre esse valor que você vai pagar juros na prestação 20. Como você já sabe quanto é o valor de A, ó, é só substituir, não é? Aqui é A, não é? Aqui é 1,2% de 41A, e aí você vai ter, quando somar, o valor dessa prestação 20, que é o que ele pediu. Só que esse A, você já sabe que é 2.500. Então, vamos lá. Terceiro passo. Prestação 20 vai ficar A, que é 2.500, mais 0,012 vezes 41 vezes 2.500. Só substituir. No lugar de A, eu botei 2.500. Ok? Então, essa parte da conta aqui, ó, vai dar 1.230. E aí a prestação 20 será 2.500 com mais 1.230. Vai dar 3.730. 3.730 é, portanto, o valor da prestação 20. Vamos marcar aqui, cadê ela? Aqui, ó. Alternativa D, tá? Então, o que é que fica aqui de lição para a gente? É muito importante, gente, vocês entenderem isso. Quando ele não dá o valor do empréstimo, tá? Se liga nisso. Quando ele não dá o valor do empréstimo, mas ele dá o prazo. Se o prazo é de 60 meses ou 60 prestações, o empréstimo é 60A. Acabou-se. Então a questão diz assim: um bem foi adquirido em 24 meses. Pô, eita, não disse o valor do bem. E agora? Qual é a dívida inicial? 24A. Pagou a primeira? Pagou 1A. Só deve 23A. Pagou a segunda? Só deve 22A. Entenderam? Esse raciocínio é que detona todo o processo para resolver questões desse tipo. Tá? Mas você tem que estar ligado nisso aí. Tá certo? Eu vejo muita gente se atrapalhar em questões desse tipo porque não se apercebem disso. Uma dica que você pode guardar aí, não é nada demais, mas ajuda, né? É que vê, no final da prestação 1, você deve 59A. No final da prestação 2, você deve 58. Veja que a soma tem sempre que dar o total do prazo, né?
Depois de pagar 9, só deve 51. É só completar para 60. Depois de pagar 19, falta pagar 41. Claro, né? Você devia 60, já pagou 19, o que falta pagar é a diferença, tá? Mas o mais importante que eu acho é você guardar isso aí. E a gente poderia dividir assim, quem sabe, né? Eita, não é você não. É a caneta azul. Pronto. Veja, a gente poderia imaginar assim, um tipo de questão de saque é quando ele diz o valor do empréstimo. Ele dá quanto é. Se ele dá, é só pegar esse valor que ele deu e dividir pelo prazo, que aí eu calculo a amortização. Com a amortização, meu velho, e a taxa de juros, eu vou para qualquer lugar, eu calculo qualquer coisa que ele pedir, não é? Mas a outra ideia é quando ele não dá o valor do empréstimo, mas ele dá o prazo, sei lá, vai ser pago em 48 prestações. Opa, se vai ser pago em 48 prestações, então o saldo devedor inicial, que nada mais é do que o empréstimo, né, será de 48A. É importante você entender isso. Né? Entenda que a dívida ela é quebrada em 48 pedaços, para devolver um pedaço a cada mês, a cada prestação. Tá? Então, a dívida total é 48 vezes A. Ok? Então, não se desespere. Aliás, não só não se desespere, mas fique bem tranquilo quando você pegar uma questão que ele não deu o empréstimo. Eu faço sempre assim, ó. Eu pego uma questão de saque, eu vi que ele já deu o valor do empréstimo, eu já fico tranquilo. Vou dividir pelo prazo, vou ter a amortização. Acabou-se. Dali eu vou calcular qualquer prestação que ele queira, porque eu já sei como eu faço pela queda, lembra? Ou pelo saldo devedor anterior. Tá? E se ele não dá o empréstimo, eu faço isso aqui, ó. Que é o que a gente fez aqui, ó. Ele não disse o empréstimo, mas disse que eram 60 vezes. Então, o empréstimo é 60 vezes o valor da amortização. Entenderam? E aí a gente fica com dois modelos já diferentes de questões. É muito importante isso, gente, você mapear os modelos de questões, tá? Conhecer previamente os tipos de questões. É isso que dá agilidade numa prova de concurso, não é? Eu sempre estou repetindo para os alunos o seguinte, ó, às vezes o aluno pega uma questão dessa, ele vai resolver e ele passa um tempinho ali, demora mais um pouco, se enganchou aqui, ali e tal, beleza. Se ele treinar mais um pouquinho, ele faz mais rápido. Mas o que é muito ruim na hora da prova, não é nem o tempo que você vai levar para executar a solução. Às vezes alguém faz por um caminho e aí é um pouco mais demorado, o outro faz por um caminho que é um pouco mais rápido. O que é péssimo no concurso é você pegar a questão e não saber como é que faz. Porque você nunca construiu um raciocínio parecido com aquele. Por isso que na minha opinião, o grande objetivo de um curso é mapear os tipos de questões para você ir para a prova assim, ó. Questões desse tipo eu já conheço, é fácil, faz assim. Questões desse tipo eu já conheço, é só fazer assim. Percebeu? Porque na hora da prova você identifica o tipo e aí você faz mais rápido. Tá certo? E veja, fazendo isso tudo, a gente nunca está livre, não é? De pegar uma questão nova na prova. Por exemplo, a próxima questão que vem aqui, deixa eu olhar, o nosso tempo já está acabando, mas eu estou vendo aqui no meu material, que a próxima questão que tem aqui, ela já tem também uma novidadezinha, tá? É uma novidadezinha. Então, quando você aprende essa novidadezinha, aí você já fica prevenido para a prova. Entenderam? É uma questão um pouquinho mais difícil, tem um detalhezinho aí, mas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no próximo bloco, porque o nosso tempo já está encerrado. Beleza? Daqui a pouco eu venho para a gente fazer a questão 19.